Caros irmãos, na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, quero externar aqui minha saudação para cada irmão, mandando um abraço a todos os nossos queridos irmãos, obreiros, irmãos e irmãs que estão realizando este curso, ou pelo menos acompanhando este curso bíblico, curso chamado Seja um Obreiro Aprovado. Este curso tem esse objetivo, irmãos, de ajudar, melhorar o conhecimento, aumentar o conhecimento de nossos queridos obreiros. Nós sabemos que nem sempre os nossos obreiros têm disponibilidade de tempo, ou até mesmo falta às vezes recursos para que possam custear seus próprios estudos. Porém, Deus está aqui, sentido de Deus, esse desejo de, na medida do possível, ministrar aqui essas maravilhosas aulas para os irmãos, para a edificação dos nossos irmãos e para a glória de Deus. O grande objetivo aqui, irmão, é que você aprenda cada vez mais a palavra do Senhor e coloque em prática. Bem, amados, na última lição, na nossa última ministração, nós falamos sobre 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Aquela foi a primeira parte, a parte 1. Hoje iremos dar continuidade a esse estudo. Por isso que hoje vamos ministrar novamente o mesmo assunto, 3 técnicas básicas de estudo bíblico, porém, a parte 2 desse estudo, a parte 2. Para isso eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já adquiriu o seu livro, Seja um Obreiro Aprovado? Se você não adquiriu, adquira, porque ele é indispensável para que você aproveite o máximo que você puder deste curso bíblico. Se você ficar apenas como ouvinte, é bom, mas o ideal é que você adquira. Por quê? Porque este livro, ele é um livro didático, e você sabe que no livro didático o estudante ele vai escrever, ele vai responder aqui as questões, temos questões objetivas, questões subjetivas, questões para você completar. Então é interessante que o aluno ele invista na sua própria formação espiritual, intelectual, para que você, meu irmão, seja um legítimo obreiro da palavra do Senhor. É muito bom estudar a Bíblia, claro, é o nosso livro indispensável, porém, você não pode deixar de adquirir o livro número 1, Seja um Obreiro Aprovado. Assim que nós terminarmos as 25 lições, vamos continuar este curso em nome do Senhor Jesus. Eu peço as orações dos irmãos nesse sentido. Vamos para o livro número 2. Lembra, nossos irmãos, que este curso tem 6 livros. Cada livro tem 25 aulas. 25 aulas. Então é importante, é imprescindível que você, meu irmão, invista na sua formação espiritual. Não meça esforços para isso. Adquira, faça um sacrifício, faça uma economia. Converse com seu pastor, veja essa possibilidade para que você possa estudar com mais afinco a palavra do Senhor. Tá bem? Então nós vamos hoje à parte número 2. E lembrando aqui os nossos irmãos, você viu naquela lição anterior, nas 3 técnicas básicas de estudo bíblico, a lição número 1, você aprendeu as 3 importantes técnicas. Nós falamos sobre a técnica da observação, a técnica da interpretação e a técnica da aplicação. Na técnica de observação, você olha para o texto, você aprende com aquilo que o texto está explicitamente ali, claro, lhe mostrando. Então, na técnica de observação, você entende o que diz a passagem bíblica, sem exigir interpretação. Simplesmente você lê o texto e com as informações que o texto contém, você ali aprende muita coisa. Simplesmente lendo, olhando, sem interpretar. Agora, na técnica da interpretação, aí vai puxar mais um pouco. Por quê? Porque nós precisamos esclarecer o ponto, ou pelo menos entender aquele ponto que não está claro, não está muito fácil de entender, porque com a simples leitura não é possível você adquirir tanto conhecimento. Então essa técnica chamada de interpretação, ela vem esclarecer o significado da passagem bíblica. E ainda resta a terceira técnica, chamada técnica da aplicação. É uma técnica onde nós iremos encontrar maneiras de nós colocarmos em prática aquele estudo que nós adquirimos lendo as Sagradas Escrituras. Portanto, vamos à nossa lição, a continuação deste estudo, 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Se você tem um livro, ela está na página 89, a segunda parte deste curso.
Bem, os irmãos devem estar lembrados que na última lição, nessa, nós mostramos que um médico estudando, um médico se dedicando muito a seu estudo na medicina, mostramos aquelas figuras, vendo um médico ali estudando seu livro de medicina, e aí o paciente o procurou no hospital, se queixando de dores, e o médico simplesmente não deu atenção para ele, pedindo até que o paciente ficasse em silêncio, porque ele estava estudando ali o seu livro de medicina. Terminou o quê? Nós mostramos aqui nas figuras, mostramos aqui 3 figuras, caso você queira voltar à aula anterior, simplesmente é só ir no nosso canal ali no playlist, você vai acessar estudo bíblico, e aí você acessa quantas aulas você quiser. E nós mostramos que aquele paciente que pediu para o médico o socorrer, e o médico pediu que ele fizesse silêncio, aquele paciente veio a óbito, né? Veio a óbito, e o médico continuou estudando, achando o seu livro muito interessante. Isto é, do que adianta nós conhecermos tanto as Sagradas Escrituras, conhecermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, se nós não a observarmos, se nós não a interpretarmos, se nós não a aplicarmos. Então, vai ser como um médico. É claro, aqui foi uma situação fictícia, não estou criticando um médico, apenas essa ilustração para facilitar a nossa compreensão. Vamos lá? Então diz assim: para que o enfermo receba o benefício de um remédio, então alguém considere que um paciente vai procurar um médico, e este médico agora vai atendê-lo, outro médico vai atender o paciente. Ele vai ali ver o que o seu paciente está precisando e ele vai medicá-lo, né? Ali vai escrever a receita, né? O médico geralmente ele faz ali mostra qual remédio que nós devemos tomar, comprar e a dosagem certa. Então ele diz o seguinte aqui no livro: para que o enfermo receba o benefício de um remédio, deve dar 3 passos bem definidos que correspondem às 3 técnicas básicas do estudo bíblico. Medite nos desenhos abaixo e escreva a técnica que corresponde a cada um. Então vou projetar aqui 3 desenhos e as perguntas são muito fáceis, basta você dar uma olhada. Em seguida vamos comentar. Então a primeira figura é esta aqui. Então o que está ocorrendo aqui? O médico está aqui com a receita na mão, observe bem. Ele diz o seguinte: aqui está a receita do remédio, leia com atenção. O médico falando isso para o paciente. E o paciente ali, né? Está bem, doutor, concordando. Então este desenho corresponde a que técnica? A técnica da observação. Então veja aqui, está o nome aqui está o remédio, né? Certamente a receita contém o nome do remédio, claro, é a dosagem ali que ele precisa tomar. Então está aqui a técnica da observação. O que é que o paciente ele precisava? Apenas observar o que estava ali escrito pelo médico na receita. Então essa é a técnica da observação. Observe este outro desenho, esta outra imagem aqui. Esta outra imagem, vemos aqui o paciente na sua casa, aqui na cama, ele lendo a receita e ele diz: compreendo, uma colherinha a cada 6 horas. Então veja que ele está interpretando o que o médico disse ali, né? Compreendo. Então ele está compreendendo, uma colherinha a cada 6 horas. Então este desenho corresponde à técnica de interpretação, porque ele entendeu a mensagem do médico, ou seja, a dosagem, como ele vai tomar, a que horas vai tomar este remédio. Este outro desenho, o paciente está tomando e dizendo: com este remédio ficarei bom logo. Então este desenho corresponde à técnica da aplicação, porque ele está aplicando aquela receita. Comprou o remédio, foi até a farmácia, adquiriu o remédio, está tomando o remédio. Então ele está aplicando aquela informação que o médico colocou na receita. Prosseguindo agora na página 89. Página 89 diz o seguinte: que é a questão número 4, nesta lição tomaremos uma passagem bíblica nova para praticar as 3 técnicas básicas de estudo bíblico, para que você adquira habilidade em usá-las por si mesmo. Então, ele diz o seguinte: a passagem bíblica escolhida é Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Então, vamos aqui ler uma passagem bíblica em Mateus capítulo 22, versículos 15 ao 22. E ele diz mais: a qual dos 5 passos da vida de Cristo pertence esse relato? Estão lembrados? Nós já falamos acerca desses 5 passos
correspondentes à vida do Senhor Jesus Cristo. Só para lembrar nossos amados irmãos, do primeiro passo chama-se infância, que começa em Mateus capítulo 2, versículo 1. Depois, preparação, ou ano de preparação, que vai em Mateus capítulo 3, versículo 1, terminando em Mateus capítulo 4, versículo 11. Em seguida, temos o terceiro passo, chamado ano de popularidade, que vai em Mateus capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 13 de Mateus. Na sequência, após o ano da infância, preparação e popularidade, temos o ano da paixão, que começa em Mateus capítulo 14, verso 1, até o capítulo 27 de Mateus. E por último, o último passo da vida do Senhor Jesus Cristo é chamado vida ressuscitada, que está em Mateus capítulo 28 em diante. Então ele pergunta a qual dos 5 passos da vida de Cristo pertence a este relato. Se é Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22, é lógico que trata-se do ano da paixão, porque o ano da paixão vai de Mateus capítulo 14 até o capítulo 27 de Mateus. Então, muito fácil essa resposta. A questão seguinte, a número 5, é a questão onde nós iremos ler um texto de Mateus. Leia Mateus capítulo 22, Mateus 22, do 15 ao 22, Mateus capítulo 22, versículo 15 ao 22, e ele diz o seguinte, no enunciado aqui da questão: vemos que este é o relato de uma pergunta mal intencionada. Nós veremos aqui uma situação em que pessoas, autoridades religiosas procuram questionar o Senhor Jesus para obter dele uma resposta. Então ele diz: vemos que este é o relato de uma pergunta mal intencionada, que os inimigos de Jesus fizeram com o intento de enganá-lo. Então, nós vamos ler esse texto, está em Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Passaremos então à leitura desse texto. Vou aqui usar a palavra do Senhor, a Bíblia, já está aberta aqui previamente para nós ganharmos tempo. Mateus capítulo 22, a epígrafe do texto, o título é A Questão do Tributo. A Questão do Tributo. Vamos lá. Verso 15 diz, amados: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Verso 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Essa foi a questão levantada. Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. Verso 20, ele disse-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles, verso 21, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O verso 22 diz: e eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-o, se retiraram. Mais uma vez vou ler. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Então lemos, acabamos de ler esse texto, a questão do tributo, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 22, versículo 15 ao versículo 22. Vamos voltar ao nosso livro-texto, seja um obreiro aprovado. E aqui tem uma nota, só fechar aqui essa questão aqui. Vamos lá. Diz o seguinte, nota: as respostas a todas as perguntas seguintes podem ser observadas no texto bíblico. Então teremos aqui uma série de perguntas, e as respostas nós podemos respondê-las. O obreiro que está realizando esse curso, que tem o livro, basta apenas você ler o texto e as perguntas serão respondidas acertadamente. Então aqui não vai exigir interpretação, é apenas observação, isto é, você vai responder o que consta no texto. Vamos lá? Diz o seguinte, amados. Letra A. Que perguntaram seus inimigos a Jesus? O que foi que os inimigos perguntaram? Foi que esses religiosos perguntaram, os inimigos do Senhor Jesus. O texto é bem claro quanto a isso. É lícito pagarmos o imposto
de César ou não? É lícito pagarmos imposto a César ou não? Esta foi a pergunta, isto é, a resposta a essa pergunta já consta no texto que nós acabamos de ler. A letra B, outra pergunta, diz: por que fizeram esta pergunta? Para pô-lo à prova. Eles queriam questionar o Senhor Jesus, então queriam testar o Senhor Jesus. Então isso está no texto. A letra C, que pediu Jesus que ele mostrasse? O que foi que Jesus pediu que ele lhe mostrasse? Uma moeda. Pediu uma moeda. Está no texto. Letra D, como se chama a moeda do tributo que lhe apresentaram? O denário. Então lhe apresentaram um denário. Letra E, de quem era a imagem e inscrição da moeda? De César. O texto também mostra isso, da resposta. Então vejam, amados, que esta série de perguntas, ainda vamos continuar, todas constam no texto de Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. Prosseguindo. Que respondeu Jesus à pergunta de seus inimigos? A letra F aqui está perguntando. Que respondeu Jesus à pergunta de seus inimigos? Dai a César o que é de César, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Foi a resposta sábia, conta do Senhor Jesus Cristo. A letra G diz assim: como reagiram estes diante da resposta de Jesus? Eles ficaram admirados com a resposta do Senhor Jesus. E a outra questão, a letra H, diz: nenhuma destas perguntas serve para esclarecer pontos mais difíceis, mas só para apontar o que a Bíblia diz. Então, são perguntas de observação, interpretação ou aplicação. Se você respondeu observação, você acertou, meus parabéns, continue, amados, a estudar a palavra do Senhor. Muito bem, então, são perguntas de observação. Por quê? Porque basta apenas o estudante das Escrituras ler o que o texto está dizendo para responder. Vamos lá? Continuando, a questão número 6 agora. A moeda usada para pagar os impostos era chamada denário. A moeda para pagar os impostos ao Império Romano era chamada denário. De quem era a inscrição e a imagem do denário? Veja que a resposta já consta na lição. De César, né, o César Augusto, o imperador daquela época. Só que agora tem uma questãozinha bem simples e você já viu em uma lição anterior. A questão 7 diz assim: volte a olhar as figuras das 3 moedas da questão. Observem bem, vou ler novamente. Volte a olhar as figuras das 3 moedas da questão 22 da lição 2. Basta o estudante ir na página 17, você vai encontrar essa questão que já foi perguntada, você já respondeu certamente e acertou, só para fazer você lembrar dessa questão. Qual das 3 é um denário? E aqui eu já preparei aqui, melhoramos aqui, não o desenho, mas colocamos aqui a imagem, as imagens aqui de algumas. Pronto, aqui, chegou. Então, temos ali, praticamente as 3 moedas que constam na página 17. E a pergunta é muito simples, basta apenas o estudante olhar das 3 e dizer qual é, das 3, qual é o denário. O denário. Qual das 3 é um denário? Então, a letra A, a letra B e a letra C. Está muito fácil para você responder. Então, se você respondeu a letra B, meus parabéns, você acertou. É a do meio. Você que está olhando aí na tela, é a moeda que está no centro, onde contém a imagem do imperador César Augusto. Continuando, amados. Vamos prosseguir. A questão número 8 diz: um denário era moeda judia ou romana? Aí, romana. Então, um denário era uma moeda judia ou romana? Está perguntando, era judia ou era romana? Moeda romana, porque com ela se pagavam os impostos ao imperador. Questão 9. Aqui teremos 3 respostas para você olhar qual das 3 vai responder o que a pergunta aqui está formulando. Diz assim: se o denário era uma moeda romana, por que os judeus na Palestina tinham que usá-la? Então, se o denário era uma moeda romana, por que os judeus na Palestina tinham que usar essa moeda? E aqui 3 questões. Primeira, porque estavam sob a autoridade do Império Romano, porque gostavam do dinheiro romano e porque recebiam o dinheiro como presente. É lógico que a primeira, você sabe que naquela época
os judeus estavam debaixo ali do Império Romano. Então a resposta adequada, correta é a letra A, porque estavam sob a autoridade do Império Romano. Era a nação opressora que estava dominando o mundo, era a nação, ali, a maior potência daquele período, daquela época. A questão número 10 diz: qual o nome da moeda apresentada a Jesus nessa ocasião? Então, conforme eu já disse, esse curso é um curso que muitas vezes repete as questões, e o grande intuito é que o obreiro ele memorize esses termos, essas palavras, essas expressões. Tão somente essa é a grande finalidade. O aluno, o estudante, memorize essas questões. E aqui você vai responder o denário, né? Já mencionado, inclusive, 3 vezes aqui, já mencionamos esse termo denário, somente aqui nessa lição. Então a resposta é denário. A questão número 11 diz o seguinte: que pergunta os inimigos de Jesus lhe fizeram nessa oportunidade? É correto pagarmos o tributo a César ou não? Ou é lícito, né? Ou é lícito pagarmos o tributo a César ou não? A questão 12 diz o seguinte: a pergunta era um astuto engano. Então o intuito desta pergunta foi fazer um teste com o Senhor Jesus. Os inimigos de Jesus queriam ver se ele era favorável a pagar que os impostos sejam pagos à nação opressora ou não. E aí eles precisavam de uma resposta do Senhor Jesus. Da maneira que Jesus respondesse, eles certamente iriam questionar mais o Senhor Jesus, isto é, colocar Jesus contra o povo, ou contra o judaísmo, contra os judeus, ou contra o próprio Império Romano, que era a nação opressora. Então a pergunta era um astuto engano que os inimigos de Jesus haviam planejado para destruí-lo, queriam estragar a reputação do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é sábio, Jesus Cristo conhecia as intenções, os pensamentos daqueles homens, e ele deu uma resposta inesperada que os inimigos de Jesus jamais ousaram pensar nesta grande resposta que o Senhor Jesus deu prontamente e deixou todos ali sobressaltados, admirados com tanta sabedoria, porque Jesus é maravilhoso. Vamos lá? E aí o seguinte, então a pergunta era um astuto engano que os inimigos de Jesus haviam planejado para destruir. E aí vem aqui 2 questões, a letra A e a letra B. A letra A: se Jesus tivesse respondido que os judeus deviam pagar os impostos a Roma, como teria reagido o povo judaico? Então, se Jesus tivesse respondido, não, temos que pagar o imposto a Roma, como os judeus teriam aceitado aquela resposta do Senhor Jesus? E aqui temos 3 alternativas. Eles ficariam contra Jesus, eles ficariam a favor de Jesus ou com indiferença? Então eles ficariam, claro, contra Jesus. Se Jesus dissesse, é lícito se pagar o imposto a Roma, claro, certamente iria despertar ainda mais a ira dos judeus contra o Senhor Jesus Cristo. Então a resposta é contra Jesus, eles ficariam contra Jesus. A outra alternativa aqui, a letra B, aliás, a outra letra. Se Jesus tivesse dito que os judeus não deviam pagar impostos a Roma, agora ao contrário, como teriam reagido os romanos? Então, se Jesus não tivesse concordado que os judeus pagassem os impostos a Roma, como teriam reagido os romanos? Contra Jesus, a favor de Jesus ou com indiferença? Lógico que eles ficariam contra Jesus, isto é, se Jesus tivesse respondido que os judeus deveriam pagar os impostos a Roma, quem ficaria contra Jesus seriam os judeus. Se Jesus tivesse dito que os judeus deviam pagar os impostos a Roma, não deviam pagar os impostos a Roma, quem ficaria contra Jesus já não eram os judeus, mas sim os romanos. Então, de qualquer forma, da maneira que Jesus respondesse, um ou outro ficaria ali irado contra Jesus, iriam hostilizar o Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus deu uma resposta categórica, uma resposta maravilhosa e inesperada, que pegou todos ali os seus inimigos de surpresa. A questão número 13 diz: parecia impossível que Jesus pudesse sair bem desta cilada. Então era quase impossível, praticamente impossível. Seja qual fosse sua resposta, alguém ficaria zangado. Tanto os judeus, aí você vai responder. Essa questão para você responder, tá bem? Então, tanto os judeus, você vai ter que escrever, quanto os romanos. Então, você responde aí, judeus e romanos. Então, tanto um como o outro ficariam antagônicos, zangados contra Jesus. A questão 14. Então, como Jesus respondeu? Qual é a saída de Jesus ali para aquela resposta? Qual a resposta divina, eu posso assim dizer? A resposta que nem iria deixar um grupo zangado, nem o outro. Então,
Qual foi a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejam, meus irmãos, que resposta categórica, que resposta adequada. Nenhum nem o outro ficaram contra o Senhor Jesus Cristo. Questão 15. Dessa maneira não ofendeu a ninguém. Então, com essa resposta de Jesus, essa resposta sábia, ele não ofendeu a ninguém. Como reagiu o povo diante dessa maravilhosa demonstração de inteligência? Como eles reagiram? Então você vai na Bíblia e você vai encontrar essa resposta. Eles se maravilharam, ficaram ali admirados com a resposta do Senhor Jesus. E aí vem a questão 16. Qual dos dois grupos foram provocados por sua resposta? E aí vamos ver, quando Jesus deu essa resposta, quais grupos foram provocados? Os judeus? Os romanos? Ambos ou nenhum dos dois? O que é que você acha? Então, novamente, amados, qual dos dois grupos foram provocados por sua resposta? Os judeus, os romanos, ambos ou nenhum dos dois? Então, nenhum dos dois é a resposta correta. Marque aí, não se esqueça. A questão 17 diz assim: além disso, os inimigos de Jesus sabiam que entre os apóstolos, isso aqui é muito importante, nós inclusive já falamos um pouco sobre isso. Então, além disso, os inimigos de Jesus, só voltando aqui um pouquinho, ok. Questão 17. Além disso, os inimigos de Jesus sabiam que entre os apóstolos havia alguns com ideias políticas diferentes, como Mateus, que era cobrador de impostos, e Simão, o zelote. Então, no grupo de Jesus, no grupo de discípulos, além dos pescadores, ali também existia uma figura que já foi um publicano, aquela pessoa que trabalhou para o Império Romano. O nome dele é Mateus, você já sabe. E também um zelote. Quem é um zelote? Um revolucionário. Era alguém que era inimigo desta opressão romana e de forma alguma eles gostavam, eram antagônicos, hostilizavam este grupo chamado zelotes, que eram os revolucionários. Eles queriam repelir a presença romana ali em Israel. Então ele mostra, além disso, os inimigos de Jesus sabiam que entre os apóstolos havia alguns com ideias políticas diferentes, como Mateus, que era cobrador de impostos, e Simão, o zelote. Com essa astúcia, talvez tivessem renovado o ódio que havia existido entre eles. E Jesus teria ofendido ou a Mateus ou a Simão, segundo a resposta que desse à pergunta. É provável que no momento desta pergunta, os discípulos de Jesus que estavam o acompanhando ouviram esta colocação, esta pergunta feita pelos inimigos de Jesus, se era lícito ou não pagar o imposto ou o tributo a César. Certamente o Mateus deve ter ouvido, certamente Simão, o zelote, deve ter ouvido. Quer dizer, se Jesus respondesse, se agradasse a um e desagradasse a outro, certamente ou Mateus ou Simão, certamente era possível que um dos dois ficasse ali, quem sabe, raivoso quanto à resposta do Senhor Jesus. Mas, graças a Deus, que todos os discípulos, quase todos pelo menos, se converteram, não eram convertidos. Menos Judas, que nunca se converteu. Então, amados, ele diz o seguinte, teremos aqui 3 alternativas, e ele diz assim: com essa astúcia talvez tivesse renovado o ódio. Estou lendo novamente para nós pegarmos aqui todo o raciocínio da pergunta. Que havia existido entre eles, e Jesus teria ofendido ou a Mateus ou a Simão. Isto é, dependendo da resposta de Jesus, ele iria ofender a um desses 2 discípulos, segundo a resposta que desse à pergunta. Aí tem a letra A. Se Jesus tivesse respondido que os judeus deviam pagar impostos a Roma, qual dos 2, Mateus ou Simão, teria se ofendido? Se Jesus tivesse concordado em se pagar os impostos a Roma, qual dos 2 discípulos teriam se ofendido? Mateus ou Simão? E aí você vai responder o quê? Simão, o zelote, teria se ofendido. Na letra B diz, se Jesus tivesse respondido que os judeus não deviam pagar impostos a Roma, qual dos 2 teria se ofendido? Aí, Mateus. A letra C, eu vou ler aqui a questão, teremos aqui 4 respostas para você escolher a resposta adequada. Qual dos 2 apóstolos poderiam ter se ofendido pela maneira como Jesus respondeu a pergunta? E aí temos somente Simão, somente Mateus, ambos ou nenhum dos 2. E aí você deve colocar nenhum dos 2. Porque Jesus não ofendeu a nenhum desses discípulos. Vamos à questão número 18. Responda. A moeda que deram a Jesus levava a imagem e a inscrição de César.
quem era César, o imperador romano. Olha que isso não diz no texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 22, versículo 15, capítulo 22, versículos 15 a 22, não diz que César era imperador romano. Mas isso é por interpretação, claro, estudando, nós sabemos isso, né? E você certamente sabe. Então a moeda que dera Jesus levava a imagem e a inscrição de César. Isso aí a Bíblia mostra. O texto mostra. Por observação você sabe disso. Porém, quem era César? Então já puxa pela interpretação. Você vai colocar o imperador romano, você vai responder. Na letra B diz a que império pertencia a moeda? Você vai responder o Império Romano. Império Romano. Para qual propósito desagradável os judeus tinham que usar estas moedas estrangeiras? Para pagar impostos. D. Por que tinham que pagar esses impostos? E a resposta é porque estavam sob o domínio de Roma. Então os judeus estavam sob o domínio de Roma. Tudo aqui interpretação. Os inimigos de Jesus haviam feito uma pergunta enganosa. Quais as duas nacionalidades que poderiam ter se ofendido se Jesus tivesse caído na cilada? Então você vai responder, os judeus e os romanos. Os judeus e os romanos. A letra F diz, qual dos dois apóstolos de Jesus poderiam ter se ofendido? Mateus e Simão, o Zelote. Lembre-se, sempre que você colocar Simão, se você se referir a Simão, tem que colocar Simão, o Zelote. Por quê? Porque ficará, então, se você colocar simplesmente Simão, pode ficar a resposta com ambiguidade. Porque Simão, sabemos que o outro nome de Pedro era Simão. Então, para fazer essa distinção, sempre que colocar Simão, tem que fazer essa distinção. Simão Pedro ou Simão Zelote. A letra G diz o seguinte, nenhuma das respostas às técnicas anteriores se encontram diretamente na passagem, porque são todas perguntas que têm a intenção de esclarecer o sentido da passagem. Então são todas perguntas de, aí você responde, interpretação. Respondida a questão, vamos à questão número 19. Há mais dois nomes que talvez sejam obscuros para alguns que devem ser explicados. Estes são, aí você vai no versículo 15, você vai encontrar este termo, esta palavra fariseu. Fariseu, está no plural, fariseu. E no versículo 16, essa outra palavra, herodianos. Então, observem, no versículo 15, fariseus, no versículo 16, herodianos. No momento, questão 20, no momento, nos confortaremos em saber que esses eram membros de diferentes partidos políticos e religiosos dos judeus. E aí tem uma nota. Mais adiante no curso vamos estudá-los com mais detalhes. Então, quanto ao aspecto, quanto a maiores descrições, quanto a estes dois grupos, fariseus e herodianos, nós veremos nos estudos seguintes neste curso bíblico. Os fariseus e os herodianos eram amigos ou inimigos de Jesus? Você vai responder inimigos. A questão 21 é para você refletir e responder. Tendo em conta o seu contexto, ambiente e experiência pessoal, essa questão ela é muito subjetiva, você vai responder de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu ambiente, a sua experiência pessoal, o obreiro vai responder essa questão. Então diz o seguinte, tendo em conta o seu contexto, ambiente e experiência pessoal, sublinhe na lista seguinte os itens que, de acordo com a sua forma de pensar, são as piores causas de divisões ou contendas. E aqui temos questões culturais, denominacionais, políticas, raciais, brigas familiares, brigas na vizinhança, lutas de classe, intrigas pessoais. Então você, de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência, de acordo com o ambiente onde você interage, o ambiente onde você vive, de acordo com a sua experiência pessoal, o aluno vai responder. Então a questão aqui você vai responder de acordo com essas colocações. A letra B, ainda da questão 21, diz, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Estão lembrados de Mateus 5, verso 9? Pense agora na maneira em que Jesus agiu como pacificador. Nesse relato, e como acalmou a tensão entre esses grupos políticos. Que lição aprendemos de seu exemplo acerca de como devemos agir hoje em dia em situações semelhantes? Então aqui eu coloquei. Então a lição diz o seguinte, a pergunta. Que lição aprendemos de seu exemplo acerca de como devemos agir hoje em dia em situações semelhantes? Como nós vamos agir, amados, diante de uma situação conflitante, diante de algo que nós precisamos dar uma resposta, resolver aquela situação que de repente aparece diante de nós. Aqui eu coloquei, procurar resolver da melhor forma possível.
evitando proferir ofensas pessoais. Então veja que Jesus deu uma resposta sem proferir ofensas pessoais, nem aos judeus, nem aos romanos. Então assim também nós devemos resolver essas situações da melhor forma possível, procurando evitar sempre proferir ofensas pessoais. E aqui a letra C diz: que técnica usou para responder a última pergunta? Aí você vai colocar aplicação. Para pensar, o que significa agora para nós dar a César e dar a Deus? Que podemos aprender do exemplo de Jesus nessa passagem para ajudar-nos a responder perguntas difíceis quando testificamos dele? E aí fica esse questionamento. Tá bem? No mais, Deus lhe abençoe. Não se esqueça de realizar sua prova, que está na página 234. Faça sua prova. Não se esqueça de conferir seu gabarito, sempre na página 93 aqui desse estudo, consta as respostas. Que Deus lhe abençoe. Quero aproveitar o ensejo e convidar os meus amados irmãos para que na próxima videoaula você não esqueça de assistir. É a lição número 13, os anúncios do nascimento do rei. Vamos estudar este assunto palpitante, maravilhoso, glorioso, que é a palavra do Senhor. Os anúncios do nascimento do rei. Até lá, até a próxima. Não se esqueça de compartilhar. Vamos colocar primeiro sempre coloco no Facebook. Depois, posteriormente, em nosso canal. E aí, para você assistir a demais aulas, basta você acessar Moisés Câmara. Vai lá no playlists. Está ali, várias partes, e você assiste as videoaulas. Mas não se esqueça de adquirir o livro Seja um Obreiro Aprovado, para que você tenha um curso mais proveitoso e você possa realizar todos os exercícios. No mais, até lá, que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos desligar aqui o aparelho. Deus lhe abençoe, meu amado irmão em Cristo Jesus.